Olá, seja bem-vindo ao programa Menoridade, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Hoje nós bem falar sobre a segurança, mas no perspectiva pedagógica. Isto porquê? Tita circular dois vídeos nas redes sociais de um trabalho, que no fundo é um trabalho feito por um youtuber, que está a falar sobre a questão da criminalidade de dois bairros da cidade da Praia, considerado dois bairros vulneráveis. Para falar-nos sobre essa questão de segurança, modo de dizer, no sentido mais pedagógico, nós recebemos José Rebelo, que é especialista na segurança. Muito obrigada pela disponibilidade, por nos falar um bocadinho sobre esta questão, analisando primeiramente os dois vídeos. Para dizer também que não nos interessa colocar aqueles vídeos ali porque ele tem menores, mesmo que seja menores que é imputáveis, mas perante a Constituição da República é escatachado de ser menores. Rebelo, a hora que nós analisa que os dois vídeos em relação a essa questão de criminalidade e que te, na meio adolescentes e jovens, qual é que é a indicação que isto te dá à sociedade cabo-verdiana nesse sentido? Bom, antes de mais, muito boa tarde. É um prazer estar nesse programa Menoridade, um programa que, de certa forma, tem contribuído também para informar pessoas lá na casa e, acima de tudo, para alertar aspectos que também é importante de vulnerabilidade de criança e também de essa dimensão um pouco mais aprofundado e cuidado de proteção de direito de crianças e adolescentes. É verdade que no hoje há vídeos modo aquele que passa no YouTube, um youtuber que tem estado a filma situações de vulnerabilidade, de criminalidades e outros relacionados com jovens em vários países. Me tenho olhado pelo menos 2 ou 3 vídeos de Cabo Verde, tenho olhado alguns vídeos de Américas Latina e tenho olhado também vídeo de pelo menos Nigéria, se não me engano, de Ghana também. É vídeo que, de certa forma, te apoia a não fragilidade ainda de nossa construção social e nessa dimensão urbana que, muitas vezes, violência acaba para apoderar dele e depois para contribuir para essa dimensão de complexidade que existe. Muitas vezes, primeiro, a tendência é para não olhar como é um aspecto que é abonatório, é que defende a imagem que Cabo Verde pretende defender na estágio de desenvolvimento que o país já tinha, porque não está num data de rankings do mundo que te mostra um país tem crescido e bem, e esse desenvolvimento também deve junto trazer um conjunto de realizações para pessoas, principalmente crianças, jovens e adolescentes, porque esse é um camada de nossa sociedade que merece uma participação, uma proteção de Estado de maneira muito particular, por causa de valor que eles têm em si, por um lado, mas também por causa de sua utilização para outras entidades oportunistas que existem, efetivamente. Quando o Rebelo está a falar nisso, outras entidades oportunistas, quando botei uma pessoa que está a fazer exposição da vulnerabilidade de um país dessa forma, e pior, utilizando crianças menores, neste caso, usar mais este termo, menores, mesmo que botei menores, como dizer um bocadinho, imputáveis, mas vou poder também ter menores inimputáveis. No fundo, botei outras pessoas que podem usar desta vulnerabilidade. Porque lá botou é que há muita vulnerabilidade e muita inocência daqueles atores daquele vídeo. Do ponto de vista de importância pedagógica, é preciso entender que vulnerabilidade que é aspecto condenável. A pobreza gritante que esse vídeo traz, que é aspecto condenável. A possibilidade, inclusive, que essa fragilidade representa
diante de outros riscos e de outras ameaças que existem na nossa sociedade, esse que é aspecto condenável. E, por um lado, não tem que analisar que seja qualquer meio de comunicação social, seja qualquer meio ou rede como esse de redes sociais, que acaba para divulgar essa situação, se a intenção é chamar atenção a órgãos de poder para poder atuar, para exigir o Estado. A função do Estado é garantir, né, segurança, paz e desenvolvimento social. Se o Estado que trabalha na pilares indispensáveis, que construi esse ramal que acaba com aquela fragilidade, é que está fazendo esse papel no essencial. Por isso que tem as reivindicações, e no hoje, a própria linguagem de meninos, as reivindicações de falar, na minha bairro ninguém que está bem, na minha bairro ninguém que está trabalha, na minha bairro tem lixo, na minha bairro que tem infraestrutura pública, o que demonstra que tem um déficit, independentemente de todo o desenvolvimento que o país atinge, é de louvar, mas tem um déficit de atuação, de proximidade, de atuação, de articulação de diferentes atores, que também merece ser, sim, divulgado. E agora cabe ao Estado implementar medida para empoderar aquela comunidade e para que toda fragilidade que também é colocado a nu do ponto de vista das outras entidades, né, que ser aproveitado. Está falando de Tchê Ourinho assim na questão de pobreza, mas o país sempre foi pobre. A pobreza pode ser um diferencial nisso ou há um aproveitamento dessa questão de pobreza para associá-lo à criminalidade, sobretudo a hora que botou a usar adolescentes, jovens? A criminalidade nunca concorre um único fator. E lá, pelo menos, naquela reportagem, analisando um pouco a frio, dá para identificar várias vulnerabilidades para além de pobreza. A pobreza em si, né? Mas também, hoje, ao longo de tudo essa reportagem, hoje meninos na rua a tomar conta de meninos, porque hoje nenhum alguém grande. Isso quer dizer que falta de cuidado também está lá de família, mas hoje também falta de cuidado na ausência de infraestruturas públicas para dar resposta à ausência de família que hoje, né, mãe e pai, tudo está fora de casa, trabalha para buscar uma vida melhor. Hoje também para ali, uma outra vulnerabilidade, hoje aqui, tem assim, a glamorização, né, de crime. Que é a parte mais perigosa. Que é a parte mais perigosa, é por modo de alguém acha e entende, mas ser o fanfarão que leva a briga com outro grupo não é um elemento importante, e entende também, mas ser patrão de zona, moda na linguagem de alguns, também é um elemento importante. Então hoje, que através de hip-hop, essa reivindica poderes ou mais atenção à comunidade, mas essa tem grandíssima cabeça, tudo esse elemento que acaba para juntar nesse conjunto para trazer duas ideias que nenhum é bom. Primeiro, é vitimização, né? E segundo, é também apresenta ele próprio o menor que está envolvido nessa condição, de herói, é crescer herói. E que tem uma voz, moda aquele que, desde youtuber, que pega e acaba para divulgar para o mundo inteiro. Hoje o mundo inteiro sabe, mas Cabo Verde tem bairros com carências do género. Mas na própria Cabo Verde, isso mostra, mas outros grupos, esses tais grupos informais, ou que as tais entidades, muitas vezes ocultas, tem, né, um descontentamento localizado. E já está lá sinalizado. Vamos saber onde é que está fiscal. Vamos saber onde é que está usar de menores. Apesar de ter um manancial de leis que está a proteger crianças e adolescentes,
mas no fundo boca de conseguir fazer isso tudo quando você tem um daqueles maior problema que Cabo Verde tem frente à grinha, assim, que é uma questão de desresponsabilização parental. Ora, que tem um país que mais de 50% das chefes de família, está lá para 53%, é mãe. Ora, que tem 20 e tal por cento de crianças que ex-meses é chefe da família, tem, no fundo, uma desresponsabilização gritante da própria família. E há uma situação de essa desresponsabilização leva as pessoas a mandar diretamente tudo para o Estado. E o Estado somos todos nós. De maneira que, enquanto a especialista que fazer este trabalho, sim, de maneira que eu analisar esse parte ali. Bom, de facto, família é aquele pilar mais sagrado que tem para construir sociedade. Efetivamente, de que não analisa nos entouragens de família, hoje é que isso pode família monoparental pode muitas vezes utilizado, mas é pode uma ausência de pais, mas também de pai e mãe dentro de lar de forma permanente, mas também de um olhar muito atento na dimensão que não tem de realização, sobretudo de mulher, que era aquela última estrutura, né, que ainda salvaguardava a família. Porque ao longo da história, feita sair para a imigração, é também uma vez para ano, 15 dias, mas ou 10, 12 anos depois, praticamente né? É salvaguardado para uma mãe que está cumprindo exatamente aquele papel de educadora e aquela estrutura que deixava teto de lar caíba. É lógico que houve evolução. E a evolução está mostrando o seguinte, para a melhoria da sociedade e para aquele que nos chama de empoderamento de própria mulher, no flanão, mãe com pai ou homem com mulher, pode estar de igual forma, está sair na sociedade, está trabalha, está ganha, está tendo esse rendimento e está estabeleza se vida, e isso pode inclusive contribuir de que tem estrutura que está preenche aquele teto para cacai, ele é importante porque os dois estão trazendo mais dinheiro para casa, os dois estão criando mais condições de pôr seus filhos na escola, e os dois está também da salvaguarda próprios direitos de realização individual, né, de cada um, ou seja, nenhum que te sacrifica com aquele outro. Uhum. O que é que não tem que ter em consideração se essa estrutura foi inclusive uma vontade de homem e de mulher, mas acima de tudo uma assunção clara de política pública não provoca esse tipo de empoderamento. Estado tem um papel de entender, mas sem essa estrutura, mas teto pode cair e é necessário trabalhar e prepara novas estruturas que pode dar atenção, né, na preocupação de esse tipo. Hoje, botei um país onde é que mais de 50%, assim 53% mais ou menos, de mulheres é chefe de família. Uma percentagem muito grande de crianças e adolescentes, nesse caso adolescentes, de tomar conta de adolescentes, de crianças também, e agir chefes de família. Perante esse cenário ali, tem também uma desresponsabilização da própria família, ou que este manda para o Estado o que eles deviam ter como responsabilidade. Então, eu gostaria de analisar para mim exatamente essa parte ali. Bom, família, efetivamente, ele é um pilar indispensável para a construção de tudo aquilo que é de bom na sociedade. Entretanto, é preciso, para além de entender esse papel, de pôr atenção em alguns aspectos fundamentais. Antes, não tinha mãe que tomava conta como esse pilar sagrado, né, de família, porque, na realidade, Cabo Verde nunca teve uma presença permanente de homem e mulher dentro de casa para educar menino. Homem está sair pela manhã, está chega tarde, mas está chega lá e tem essa conexão. Está sair uma semana de trabalho fora, está chega final de semana, mas mulher está permanentemente dentro de casa para lembrar filhos e autoridade de pai.
e esta ceia está a comprar cigarro na esquina, ou é também para a imigração, é que também nunca mais, ou é também uma vez para ano, ou 2 vezes para ano, mas é Ou vários tem-se anos mãe também, para falar sim. exatamente, mas aquele filho tem um pai, tem uma presença paternal na sua educação, e está mostrando também, mas ele é filho de fulano de tal. Então, essa relação ele é fundamental na construção de dimensão social que a família tem. Mas é preciso também, para aquele outro lado, analisa e entende, mas conscientemente, mas promover o desenvolvimento de países e desenvolvimento de mundo hoje resolve encara a promoção, né, de empoderamento de mulher, ou seja, hoje, mulher e homem, tudo está sair para trabalhar fora de lar, seja de ponto de vista de contribuição melhor para a própria economia do país, para se a economia familiar pode levar mais dinheiro na casa para ajudar a realizar a família para um lado, mas, acima de tudo, também tem ali uma realização de dimensão pessoal de homem e de mulher, na dependência que, sobretudo, mulher deixa de ter de homem dentro de esse papel consolidado e empoderado que se está pretendendo. Entretanto, é preciso entender que casa fica sem pilar indispensável. De que menino toma conta de menino, ele tem pouca capacidade de transferir para menino que ele, a mesma cultura e dimensão de responsabilidade de relação familiar que mãe transfere para filho. Mas situações que nem de hoje. Desde do passado, tinha sempre crianças a tomar conta de criança. Hoje a dimensão é diferente. E hoje a dimensão é diferente. E os riscos é diferente. E é por isso que cabe ao Estado que tem maior responsabilidade, porque nunca pode pôr tudo sobre riba de família. Porque muitas vezes a família está perdido e inclusive cozer quem está fazendo. E que é bem acha esse filho já mete na droga, e que é bem acha esse filho já com rebeldia, que está obiqual, porque é também hoje parte de dia, e é esse filho a tomar conta de si autoeducação via internet, ou então de meninos mais grandes que estão na rua, morrem no olho naqueles vídeos. E é preciso hoje, nesse caso, Rebelo, é bom fazer esse chamado de atenção, que não te fala de um problema que é transversal. É um problema que é transversal. Liga, tem questão de pobreza, que tem questão de classe média alta, ali um problema transversal. É um problema transversal. Que o país e o mundo te enfrentam hoje. E então é preciso entender que o Estado ele tem mais meios. Porque, sobretudo, também passa a taxa imposto de homem, mais imposto de mulher, ou de mãe, né? Independentemente de viver junto, e imposto de mulher que está trabalhando. O Estado tem as responsabilidade, enquanto entidade soberana, depositária de realização da dimensão de pessoa humana, de encontrar meios alternativos para substituir esse pilar. E na todo o vídeo, no hoje, mas tem praticamente ausência, né, de infraestruturas comunitárias. Centro de dia. E no hoje isso é notório. Na todo Cabo Verde, alguns lugares tem um jardim que toma conta até determinadas horas, mas que tem uma dimensão um pouco maior. Tem alguns centros de dia que também ser reativado, exatamente porque sentimos esta necessidade de rapidamente entrar na comunidade. Mas esse é um aspecto que já era para ontem e é preciso, nesse momento, acelerar. Quanto mais é que só isso. O mais gritante de ausência de centro é a ausência de articulação. Articulação de mãe com pai, que por vezes é hoje que está vive junto, porque é exatamente que tem que viver junto, esquece de responsabilidade de filho, né? De pagar pensão de alimento, de acompanhar filho na escola no dia a dia, mas também de chamar filho para ter relações saudáveis com ele e, inclusive, para orientá-lo, né, na seu dia a dia. Tem uma ausência de articulação de família com a escola, e isso leva àquele que me chama primeiro complexificação de criminalidade na Cabo Verde, porque a escola, quantas que sabe o que é que fazer com uma criança rebelde, primeiro a atitude que professores tomam ali na Cabo Verde, e acho que no monte de países do mundo também é que é diferente, eles põem menino na rua. Porque tem dentro de escola,
nenhum espaço, nenhum grupo multidisciplinar para fica com aquele menino que deve estar dentro da escola da perturba aquele outro. Então, para trabalhar essa dimensão de desenvolvimento e de compreensão de si própria revolta e ajudar, portanto, encontra um caminho melhor, diferente daquele rebeldia. No pôr na rua, e crime organizado estava atento. Primeiro, e começa na confusão de grupos de jovens contra outro grupo de jovens. Esse mesmo grupo de jovens, depois, começa no vício de álcool, no vício de droga, e isso leva a cometer crimes maiores. Esses crimes entre eles, um com o outro, levam à cadeia. Na cadeia, também, porque nunca presta atenção na real articulação que deve ser feito, o que é que acontece? Nunca avalia e classifica reclusos que não têm no nosso sistema prisional, para não pôs separado um daquele outro, e o que é que acontece? Que os reclusos que condenados para crime mais grave, sobretudo de crime organizado, aproveitam menores que estão saindo na rua também, exatamente para cometer crime nessas normas. Eles voltam menino de mandado, e hoje é bom que isso seja claro de forma clara, porque exemplos concretos mostram isso, de pessoas que saem de cadeia e que cometem crime num dia e voltam à cadeia e é recebido com palma. E torna também um herói, né? E hoje ele é um braço estendido de crime organizado, sobretudo, né? Porque não ignora a real articulação que deve ser feita do ponto de vista de prevenção primária, ou seja, de cuida de nosso grupo vulnerável, nomeadamente criança, jovem e adolescente, criança, adolescente e jovem, que a Constituição de nossa forma merece uma atenção particular, mas também de faixa de pobreza que ainda existe em determinados lugares, para nos dar real atenção e, acima de tudo, não ignora aquela articulação que deve existir entre entidades públicas que aplicam medida reativa na prevenção secundária, polícia, como polícia, por exemplo, e tribunal, que os outros ainda que está lá na prisão podia aplicar outras medidas terciárias de prevenção, nomeadamente de preparação. Mas, Rebelo, ainda não trabalha tempo de trabalhar a prevenção, porque para nós ali é super importante no fazer que famílias perceber que ainda não trabalha tempo de trabalhar a prevenção, porque não tem leis, não tem. Só quem pega a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é pega a ECA, apesar que ele também sofrer também agora uma nova revisão, é pegar a ECA, é pegar toda a legislação que não tem na nossa mão e trabalhá-la a nosso favor. Ao como está a dizer a nosso favor, não está a dizer a sociedade, para não absorver também. Bom, tem que no papel dessa articulação, nossa legislação em si já se apoia, já tem uma data de visão moderna, de maneira moda que essa ação deve ser realizada. É bom que não entende, mas essa articulação ele realiza de maneira supraestatal, ou seja, entre Estado, outros países e organizações internacionais, mas ele também realiza infraestadual entre governo central e governo municipal, entre com membros de comunidade e associações comunitárias que existem, com associação de grupos ou grupos específicos de diferentes camadas de sociedade e com o próprio indivíduo. E globalização trazendo desafios, mas globalização também trazendo os conceitos cooperativos que não deve trabalhar nele. E isso, graças a Deus, capaz de levar-nos a dimensão legal que não temos, porque não teve investimento de organizações internacionais para modernizar a nossa legislação. Okay. Não teve cooperação de países que já vivem experiência semelhante para partilhar essa experiência conosco. É lógico que tudo aquilo que é essa transformação que acontece sobre o território, é bom que não tenha essa atenção, que essa articulação ele deve ser trabalhado de uma forma diferente. Cabe ao Estado um papel fundamental, que é o papel de liderança desse processo. Certo. Só para esse papel de liderança que acaba para mudar culturalmente nossa forma de pensar.
nossa forma de pensar dentro daquilo que não tem uma dimensão de segurança humana. Dimensão de segurança humana exatamente tem por objetivo isso. Que é a ausência de medo, ausência de privação e capacitação do indivíduo para agir, ajuda o outro a agir e exige de estar necessária a proteção. Rebelo, nota ali... desculpa aí, Levi. José Rebelo, nota fazer ali um curto intervalo, nota voltar daqui a nada. Para o que está na casa que eu sei de bom lugar, já, nota história ali na nossa segunda parte. Seja bem-vindo à segunda parte desse nossa conversa hoje, ali no programa Menoridade, no título falar sobre a prevenção da criminalidade de forma totalmente pedagógica. Não fazer uma análise rápida na primeira parte desse questão, mas continuar a dizer, é fundamental não falar nessa forma pedagógica, nem para ali, para estar ali, te culpa aquele, te culpa aquele lá, te culpa aquele lá, porque é uma situação que não tem lá, é uma situação que nós não temos a viver todos os dias, que é essa questão de vulnerabilidade dos menores. A hora que não te falar nessa questão de prevenção, de tocar na ele exatamente, a hora que não te falar dessa questão de prevenção da criminalidade juvenil na Cabo Verde, moda vou dizer, não te falar de para além de, onde é que não tem essa equipa multidisciplinar para ajudar-nos a entender esse fenómeno que nem de nós. É um fenómeno a nível global. Nessa questão de prevenção, quais seriam exatamente medidas concretas que tanto família, tanto Estado e a própria sociedade podem pegar para não trabalhar a questão de prevenção, mas assim, 1, 2, 3 e assim por diante? Vamos a ver. Não se depois, Simão falava antes, nos apoia muito peso sobre família e família, efetivamente, na prevenção primária tem um papel fundamental, mas face a um conjunto de alterações que houve no relacionamento de pai com filho, na sua própria presença na lar, mostra ele próprio que está preparado para muitas circunstâncias. Se calhar, dentro de aquilo que nos chama dimensão de segurança humana, que define base para aquilo que nos chama hoje de segurança transformacional, é bom ter em consideração que, para já, tem um papel importante de Estado na capacita pessoas para entender esse tudo transformação social que tem e junto com as ameaças que as próprias transformações trazem. Então, se nunca capacita a família para entender qual que é a tendência desse menino do ponto de vista de determinadas rebeldias que efetivamente determinadas idades de meninos da revela com tendências próprias de criminalidade, que também é visível, se Estado que educa, que ele foi que é tudo família, que tem uma atenção particular, uma capacidade particular, que hoje esses filhos usa droga ou não. Algumas famílias têm regras rígidas de diferença de que menino traz algo para casa que tem capacidade de adquirir com mesada que o pai está dando, porque muitas vezes essa ausência de pai de casa é substituído para mesada que terá para filho, e chama com isso, o filho te torna adulto e passa a pensa como um adulto, e muitas vezes é bem assim, e que diferencia aquele mesada que é dele, que terá para comprar aquele bicicleta, motocicleta ou telefone de último grito e data de outras coisas próprias que te atrai criança daquela idade, é preciso que tenha alguém permanente, e nesse papel que não está falando, papel de Estado de articula, nunca deve trazer também de lado o papel de outros atores. Quando mãe estava na casa, mesmo que ela saía de casa para fazer uma compra, uma coisa que ela fazia, ela chamava aquele outro mãe e vizinha, ela falou, eu bem meninos de bem. E hoje isso que acontece. Porque tem associação para ajudar
também faz centro de dia que tem. O Estado tem que prestar atenção nesse tipo de capacitação, inclusive, eu falo assim, bom, qualquer mecanismo que tem para substituir esse papel que a mulher está fazendo tão bem dentro de dimensão histórico e tradicional que não tem. A hora que vou te falar, é um ponto super importante, vou falar grinha assim como estava gostando de vou aprofundar mesmo um bocadinho, tem que ver que, mas vou te dizer, a hora que aquela mesada que te dá para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro, mas que as meninas te chegam na casa que coisas vou saber que é fácil e que tem ninguém para perguntar, mas ninguém para conseguir, mas ninguém para coisa. E pessoas devem estar lá na casa te perguntar, mas o que é que isso tem a ver com segurança? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É aí que está... Criminalidade, com segurança, com prevenção, tem tudo a ver, porque vou te prevenir o que exatamente? Tem que fazer isso pura e simplesmente você está mostrando menino se você está bem com algo que é caribó, que é algo que o mesário que pode comprar, que é caminho que comprou ele. Isto é, não só está falando num papel para além de identificar isso, porque muitas vezes meninos têm essas coisas guardadas e que pais que sabem. Porque não torna agora, numa dimensão um pouco mais, de... menino tem esse espaço privado, nunca pode nem sequer entrar nesse quarto. E então, tudo que ele te leva, mas não tem que ter acompanhamento, atenção, não tem que ter criatividade, e essa capacitação deve partir de diferentes formas. Deve partir de abordagem direto, muitas vezes direto, tem pais que te decidem, não, espera aí. A bobo trabalha até X hora, mim arranja um trabalho, tem que sonta por trabalhar no dia X. Tem países que optam, durante pais, família tem crianças na determinada idade, um de progenitores pode que tem que ir para trabalho, até certa circunstância. Esta toma decisão. Nunca pode, se nunca se chega ali assim, não tem investimentos no centro de dia de acompanhamento com atividades criativas e com o profissional capacitado para fazer isso. Mas, acima de tudo, não deve ter um papel de denunciantes ou de entidades que tenham essa capacidade também de denúncia, né? Mas também de forma, moda rádio, moda televisão, órgãos de comunicação social, que é capaz de trazer a nós as questões de fragilidade e que, do ponto de vista de política públicas, entidade estatal que hoje, ou que chega nele, ou que trata de forma mais adequada. É preciso ter voz e entende, mas se nunca trata de escusa dessa maneira, nunca pode dar um passo seguinte e já não está num nível que não está abre janelas, já não tem janelas partidas com essa ausência de cuidado na lar, né, para não ter aproximação das tais entidades que não sabem, mas seus interesses é que aquele mais melhor. Esse interesse é ter um consumidor, né? Para aquele que está vendendo droga, que está traficando droga, e querer, aos poucos, torna menino um viciado na droga. Para aquele que está vendendo bebida alcoólica, a mesma coisa, porque se interesse é ter lucro, é que tem melhores homens de amanhã. E para aquele que mestre recruta alguém para crime organizado, ele sabe, mas aos poucos, é capaz de aliciar esse menino com arma, né? Com encantamento de arma e outros, depois, mais tarde, ele também comete crime e entidades públicas da Flabão, onde que não era, e não era exatamente porque nunca ocupa um espaço que, nesse momento, sobretudo naquelas comunidades vulneráveis lá, está desocupado. E na vida, na física, na política, seja no que for, tudo que é espaço que está livre, tem sempre alguém disponível para ocupar. Para ocupar e nem pode sempre ser com a melhor ocupado, intenção nem possível. sempre, né, com a melhor intenção. Rebelo, um entrevistava, temos um advogado que ele um de seus trabalhos exatamente conviver de perto com jovens que te passam para o tribunal, muitas vezes a ser condenado, outras vezes nem por isso. Ele diz-me duas coisas que marcam até hoje, que é o seguinte: ele diz, quando que os jovens também, sobretudo que os menos de
de 21, em 16 e 21 anos também para o tribunal, tem duas coisas que este a dizer. Primeiro, é a ausência de pai. A maioria deste a dizer no tribunal, se maior fragilidade é a ausência de pai. E outra coisa também que ele te dizer é, o que vou dizer ao acorde, que é a glamorização de alguns chegar no tribunal e ser julgado no tribunal para ele. Não lembrado de ter assistido um julgamento por homicídio. O que mais assustava naquele julgamento foi quando aquele boi foi condenado a 25 anos de cadeia. Ele está a fazer meia volta, ele está a fazer assim. É assustador. Enquanto doutor nessa matéria, dá para fazer gente entender isso? Um sociólogo, se calhar, ou um psicólogo capaz de mergulhar muito mais a fundo, né, para entender toda essa perspectiva de glamorização, mas de que bom. Mas o que é como te dizer, o que é que queria exatamente para Rebelo dizer é na questão dessa prevenção, enquanto quem te estudasse a questão de segurança pública, de maneira que é possível isso? Essa atitude, compreendido dentro do ponto de vista de violência e de sociologia urbana e de violência urbana, acaba para mostrar aquele efeito que tem de status. Quer dizer, um jovem que está por primeira vez perante juiz, ele é igual àquele outro que hoje que teve um aprendizado igual, dessa maneira. Que ele também, que já comete um crime de sangue, simbolicamente está num status diferente de quem que nunca teve esse batismo de cometer um ato mais violento. E aquele que já vai à cadeia, que já sai, idem aspas. E aquele que está no nível, né, ainda de um crime de sangue e que já tem uma relação, inclusive está credencial para determinados mandados que pode ser incumbido, ele está num nível diferente. Essa é uma dimensão que a sociedade tem que ter olho no seu todo. E do ponto de vista de segurança, a segurança hoje que até começa e nem termina com a ação de polícia, de tribunal ou de tropa, modo muitas vezes a pensar. Que as entidades tradicionais, ou forma modo que segurança histórica ou tradicional está desenvolvida, hoje foi posto em causa. Foi posto em causa, primeiro, porque o próprio Estado, né, usa de segurança para fazer violação vertical de direitos de pessoas. Ou seja, ele usa força para além daquela dimensão que devia usar. Isso leva com que segurança passa a ser visto de forma contestada, num conceito contestado. E também de certa forma, algumas comunidades entendem que a segurança deve ser descontinuada a médio e longo prazo. E a segurança transformacional que surge na dimensão... Vou analisar, vou te falar a nível mundial. Sim. E nós nunca te passado lá, agora que não te falar nessa questão também. A nível global e a nível nacional. É a segurança que hoje está em causa para mostrar uma boca que está conseguindo fazer só com forças policiais, nem com entidades tradicionais. Aí eu tenho que falar um bocadinho mais nessa questão de, por exemplo, eu tenho que falar no que te falaste, na polícia de proximidade, naquela questão de programa Escola Segura, polícia para ser para estar mais na comunidade e mais prevenção e menos repressão. Ok. Mas todo esse conceito está bom, exatamente que no seio de entidade específica que tem as responsabilidades, eles começam a atuar diferente, porque eles é parte, né, do Estado e muitas vezes eles têm, né, funções chaves, função que só o Estado pode fazer. E agora vou falar de menores, mas eles têm essa capacidade de trabalho, não é? Sim, tudo é igual. Tem que saber menor que você trabalha, porque aí tem que entender a realidade
e tem que te dimensiona que as articulações necessárias. Na caso de menor, tem que te entra pai em primeiro lugar, porque tem nenhuma decisão que qualquer autoridade pública, seja ele de que natureza for, toma, que a primeira coisa que está fazer é chegar quem que é pai desse menino. Então, pai é o primeiro a ser envolvido. É o pilar que não fala, né, que é importante ser trabalhado, mas que é importante também ser responsabilizado. Tem organizações comunitárias. Tudo tem para dar e tem para receber alguma coisa. E que não fala em organização comunitária, não está a escola, no caso de menor, mas não pode ir para além de escola, não pode ir se clube desportivo, cultural, recreativo, etc., que, enquanto espaço de acolhimento, de ocupação durante o dia, pode contribuir de forma importante para essa formação integral de homem e de mulher desde tenra idade. Então, nenhuma entidade que pode ser ignorado dentro de que essa dimensão vasta que existe. Não pode falar também de dimensão religiosa, etc., do ponto de vista de valores, de proximidade relacional, mas, acima de tudo, também de uma entidade moral que existe dentro de uma comunidade e que, muitas vezes, ele é mediador de diferentes conflitos. É mediador de diferentes conflitos, desde indivíduo na sua materialidade, desse pensamento né, espiritual, como também dessa diferença com o seu irmão e com o seu pai e com o seu grupo e com a sua sociedade. Quer dizer que a igreja tem um papel fundamental nessa situação. E tem agora que os diferentes mecanismos que pode ser utilizado do ponto de vista de medidas públicas que deve ser pensado de acordo com cada lugar. É só que ali que pode, né, fazer com que você tenha medo, porque se você põe só a polícia cuida de questão de um menino que está rebelde, automaticamente ele cria com revolta de polícia. Ou ele cria com medo de polícia. E hoje nós nunca podemos sucumbir, mas no tem bairro que alguém te chama a polícia para intervir porque tem uma violência de grupo e caro que um, que dois, que três de polícia já ser baleado, né, com tiro de pistola e com tiro de que as armas artesanais que está fazendo. Não tem também conflito claramente hoje, né, entre situação de grupos de delinquentes que atacam a polícia e polícia que dispara em legítima defesa, etc. Então, tudo isso está mostrando, mas não está num grau de conflitualidade que ou não traz que os pensamentos ali de lei e de programas que não têm na papel, para não pôr na prática, para não criar uma verdadeira articulação, ou não continua a investir na janela partida que pode permitir complexificação de criminalidade que existe entre nós. Hoje não tem um índice de homicídio elevado. Um índice de homicídio que está falando naquele que está mide ranking de segurança do país, se não pega nos números reais, não número de polícia que hoje, portanto, Nações Unidas recebe do Estado. Porque cabe ao Estado dar os dados à organização que está mide a situação. Mas se não pega dados do Ministério Público, não está com acima de 11 homicídios para 100 mil habitantes. E esse número tem, né, Estado aumenta, essa tendência, essa incidência, tem Estado aumenta, né, de forma contínua. Muitas vezes não está discutindo que não tem queda de criminalidade de um ano para aquele outro ano, depois para não fazer comparação entre atores políticos. Os atores políticos... E vou ter um grupo ali que é o grupo frágil. E esse grupo frágil, por ser efetivamente grupo frágil, merece toda a proteção. E essa proteção deve ter entendimento, né, de partidos políticos de arcos de poder, de dimensão, de envolvimento de especialistas outros de diferentes áreas e setores de sociedade para debate, para construir melhor caminho. E nunca tem atingido aquele nível mais desejado, por mais que tenha sido realizado. Por mais que tenhamos todas estas leis de proteção das crianças e dos adolescentes e dos jovens. Está faltando ainda trabalha exatamente esse componente de articulação de diferentes entidades e, acima de tudo, cria, num próximo passo, avalia até onde
né, as entidades a ser eficientes e as entidades a adquirir confiança, né, de cidadão. E é que é à toa hoje que na índice de avaliação de confiança de instituição na Cabo Verde não tem uma degradação quase que generalizada de confiança nas entidades, né, de Estado, de República. Só não precisa trabalhar essa dimensão com um olhar diferente. Mas, Botim, nessa questão de índice de crianças e de coisas, proteção, ele é um recuo global. Depois da pandemia da Covid-19, a nível global, não tive tipo de estabilização. Queria-se a ideia realmente de trazer a ribalta as questões de proteção das crianças e sob a dinâmica no mundial, trazer a ribalta as questões de proteção das crianças e dos adolescentes na forma transversal, exatamente para não poder voltar a ter as crianças todas protegidas nesse todo. Não tem um quadro de entendimento das realidades nós, que nem tudo entra dentro dessa caixa, né, de esse momento que afeta o mundo inteiro, uma pandemia. E que não está na proteção de menores, não está na proteção de adolescentes, não tem que estar a retroceder na tudo tendência, né, de registros possíveis que não tem, desde 96 para não fazer isso. E que não está assim, porque muitas vezes não está busca culpado ou não está busca desculpa. Não. A realidade que não tem é essa. Número que não tem hoje de pessoas no centro de acolhimento de crianças em conflito com a lei aumenta progressivamente desde essa criação até hoje. E se calhar a infraestrutura de pedir cria hoje um outro nível para poder ocupar mais. Essa é a realidade. Número de prisão. Se não fosse só nos últimos 5 anos, não passa de cerca de 1.500 reclusos para 2.500 reclusos. Uns já condenados, outros à espera exatamente de julgamento. E uma faixa bastante chamativa também é aquela faixa etária 16 e 21 anos. A Rebelo nota praticamente no final de nós conversa, de nós programa. É para dizer porque foi um prazer enorme receber-vos ali para tentar entender exatamente essa questão da prevenção da segurança neste olhar mais pedagógico, no sentido de orientar a família, orientar as instituições o melhor caminho para espiar-se realmente nota ter um melhor e mais proteção para que as crianças, jovens e adolescentes. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Só para completar aqui, o Estado, enquanto líder desse processo, deve ter atenção, sobretudo na implementação de medidas e leis e programas que existem efetivamente, no reforço exatamente das articulações entre diferentes membros de comunidade e também entende que nós nunca está seguro, nenhum de nós, se nossa comunidade está seguro. E não tem que entender também. Mas se a janela partida em retorno a um camada tão vulnerável e frágil que a ser cuidado, não pode correr risco daqui a uns tempos, né, outra janela ser partida e foi exatamente os jovens vulneráveis a mercê do crime organizado e de tráfico de droga e terrorismo que pode aproveitar a janela. Certo, mais uma vez muito obrigada pela disponibilidade, para o que esteve lá a acompanhar-nos, foi um prazer, aliás, é sempre um prazer estar ali de conversar com os nossos convidados e ter boa lá na casa também, para não tentar perceber exatamente a dinâmica de nossa sociedade e, sobretudo, isso que é o nosso chapéu, tentar continuar a proteger nós crianças, nós jovens e nós adolescentes. Obrigada pela disponibilidade.